Fala família vascaína, sejam muito bem-vindos. Dia após o empate frustrante, né, do Vasco contra o Melgar lá no Peru. É um jogo praticamente ganho, onde o Vasco recuou o time, né, ali nos 15 minutos finais e acabou tomando 2 gols e deixando escapar essa vitória. Fábio Carille teve culpa porque ele tirou o Coutinho ali, perdeu o meio de campo, porque ele não botou outro meia no lugar dele, botou o Titi e tirou o Verratti, cara, e botou um zagueiro, se eu não me engano foi o Lucas Freitas. Então o time que já tinha dificuldade de passar do meio de campo, ficou pior ainda, perdeu o meio de campo e chamou o time do Melgar para o seu campo de defesa. Então muito complicado, né? Mexeu mal, mexeu errado, mas os jogadores também, no meu ver, tiveram culpa por conta ali da postura de ficarem totalmente com as linhas baixas, não conseguiram ali subir as linhas. Então acho que eles tinham que se esforçar um pouquinho mais, ainda que tivesse dificuldade, ter ali mais malandragem, né? Ter mais malícia, pelo menos, se eles não conseguissem fazer mais gols, não tomar esses 2 gols, né? Então o Vasco foi castigado com um jogo que parecia estar controlado. Depois que o Melgar começou a colocar a bola para dentro da área do Vasco, foi mais de 70 cruzamentos, 15 escanteios. Então infelizmente ficou essa frustração, né? O Fábio Carille falou que faltou muito ar para os jogadores, para grande parte do time, para a maioria, né, bem dizer, que eu fiquei sabendo, mas que não botou a culpa nisso. E o que vocês acham? A culpa foi da altitude? Eu já tinha falado no início do jogo, aqui no pós-jogo, no pré-jogo, que o Vasco ia ter dificuldade por conta da altitude. Eu acho que teve sim, mas no meu ver o time que deu mole, tá? Não dá para botar culpa na altitude não, cara, porque o jogo estava controlado, os jogadores tinham que ter mais malandragem ali para conseguir, pelo menos, não tomar 2 gols, né? Enfim, como diz o ditado, não adianta chorar o leite derramado. Verratti chateado, falou que o Vasco tem que ganhar em todos os campos, por causa do tamanho da camisa do Vasco. Eu concordo totalmente e plenamente com ele, e que a Copa Sul-Americana não é igual ao Campeonato Brasileiro, e o Vasco agora vai aprender com os erros, né? E concordo com o Verratti também, totalmente com tudo que ele falou, e o Coutinho também chateado. Então, cara, frustrante tanto pro time, frustrante pro torcedor, que vinha de uma vitória aí contra o Santos e poderia estrear com vitória na Copa Sul-Americana, mas não adianta agora, já passou, página virada, e o Vasco parece que já embarcou para vir para o Brasil e vai para São Paulo, onde vai se hospedar em São Paulo e vai treinar sexta-feira no CT do Palmeiras para treinar para a partida contra o Corinthians, sábado, né? Corinthians que vem aí, cara, de uma derrota, né? Na estreia da Copa Sul-Americana pro Huracan da Argentina dentro da Arena Neoquímica. Então o Corinthians vem mordido para essa partida e vai querer ganhar do Vasco. Espero, né, que os jogadores do Vasco virem realmente a página, tirem esse resultado de 3-3 da cabeça e se concentrem, porque o Vasco tem que ganhar no Campeonato Brasileiro também. Começou muito bem, inclusive falando da Sul-Americana, até esqueci de falar, hoje tem Lanús e Puerto Cabello. Eu acho que o resultado ideal aí pro Vasco, que empatou antes, é o Lanús empatar com o Puerto Cabello, porque aí vai ficar todo mundo com um ponto agarrado, né? Bem dizer, ali com a mesma pontuação, e nenhum time aí fica como líder. Então, para mim, o empate, né, entre os dois é o resultado ideal pro Vasco. Então, voltando a falar agora da partida contra o Corinthians, um jogo difícil, né? Ano passado o Vasco conseguiu quebrar um tabu gigante, né? De ficar muito tempo sem ganhar do Corinthians. E agora Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, eu sei que não vai ser fácil ganhar do Corinthians. Eles perderam na estreia da Sul-Americana, vão mordido, vão querer agora devolver isso em cima do Vasco. Quero muito que o Vasco ganhe lá, tá? Se o Vasco quer alguma coisa aí no Campeonato Brasileiro, ele vai ter que ganhar algumas partidas fora de casa. Em casa vai ter que ganhar todas, praticamente. E fora de casa vai ter que ganhar algumas partidas. Então a expectativa, cara, pro jogo do Vasco contra o Corinthians, que o Vasco jogue de igual para igual. Se não conseguir ganhar, pelo menos que arranque o empate, né, cara? Porque é um ponto aí que vai ser muito útil, né? No decorrer do campeonato e no final, né, do campeonato, para deixar o Vasco numa colocação, quem sabe aí, de novo de uma Sul-Americana ou de uma Libertadores. E o jogo vai ser 18h30 na Arena Neoquímica, mando do Corinthians.
E como eu falei, galera, agora não adianta, tá? Até porque depois do jogo contra o Corinthians, terça-feira, já tem Vasco de novo, cara, na Sul-Americana, 9h30 da noite, em São Januário, na terça-feira, contra a equipe do Puerto Cabello. Então, cara, mais um jogo em São Januário, a obrigação do Vasco ganhar, né? Esse jogo que vai ser de noite à noite, dentro de São Januário, porque se o Vasco quiser se classificar para a Copa Sul-Americana, ele vai ter que ganhar pelo menos, acho que todos os jogos em casa e ganhar mais uma partida fora de casa. Então, cara, olha como que seria importante essa vitória do Vasco ontem contra o Melgar. O Vasco já teria 3 pontos, muito provavelmente teria a possibilidade de ser o líder, né? Vamos supor que hoje seja empate entre Lanús e Puerto Cabello. Aí o Vasco iria para o jogo contra o Puerto Cabello, terça-feira, com 2 vitórias, se tivesse ganho do Melgar, mas enfim, não aconteceu, então não adianta também ficar conjecturando aí uma coisa que não houve. E é isso, o time vai descansar hoje, deve ganhar folga provavelmente, né? Jogadores embarcaram caminho do Brasil, não sei se chegaram, não tenho essa informação, se eles já estão em São Paulo, mas é isso, o time se prepara aí para o jogo contra a equipe do Corinthians, tá? Sábado, 18h30 da noite. Família, vou ficando por aqui, desejar para vocês aí uma tarde abençoada de muita paz, de muita luz, de tudo de bom na vida de vocês, apesar da gente estar muito chateado com o empate em 3-3, que ficou sim com gosto de derrota, né? Porque o jogo controlado em 3-1, o Vasco me toma 2 gols de cabeça, abdica de atacar, de jogar, fica só retrancado, chateia, né? Fica só retrancado, chateia o torcedor, chateou o torcedor, mas a gente vai apoiar e bola pra frente, até porque, cara, se ficar com isso na cabeça, o time não vai produzir mais nada, né? Então, um ponto, enfim, foi o que houve ontem. Valeu, família? Se puder, pega o link aí do vídeo da gente, espalha em grupo de WhatsApp, de Telegram, para estar ajudando o nosso canal aí a chegar na casa de mais vascaínos, tá? Eu me chamo Diogo, esse canal se chama VDM Vasco, aqui tem notícia, tem novidade, tem informação, tudo que acontece no Gigante da Colina vocês encontram aqui no canal, e para isso é muito simples, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, fique até o final do vídeo também e deixe seu comentário, porque a sua opinião aqui no nosso canal é muito importante para a gente ter aí um engajamento maior, né, dos nossos vídeos. Valeu? Tamo junto, grande abraço. Diogo Messina, aqui é Vasco.